Oi, hoje eu vim aqui te trazer o meu relato de parto. Eu tenho 2 filhos. Um tem 5 anos, vai fazer agora dia 23 de abril, e o outro é bebezinho, né? Tem 2 meses ainda. Mas hoje eu vim aqui passar um pouquinho do que aconteceu comigo, de coisas maravilhosas do meu parto e também coisas horríveis que aconteceram comigo, tá? Então, do meu primeiro filho, o Gabriel, que vai fazer 5 anos agora, eu ganhei ele de parto normal. Eu não tinha plano na época, então ele nasceu no SUS e foi algo assim, foi uma experiência muito louca pra mim, sabe? Foi um momento assim mais foi o único momento na minha vida assim que eu tinha certeza do que estava acontecendo e que eu tinha certeza que só contava comigo mesma, sabe? Foi um negócio bem louco assim que acontece. Não sei se acontece com todas as mães ou foi só comigo, mas eu sei que foi bem diferente, sabe? A minha bolsa ela estourou em casa. Era umas 8h10, 8h20 da manhã. Eu tava deitada e aí eu senti aquele negócio meio que esticar na minha barriga, assim, sabe? Aí eu levantei, fui procurar meu marido. Meu marido tava tomando banho, que no dia ele tinha consulta médica. E aí eu falei pra ele, amor, estourou minha bolsa. E aí ele ficou meio apavorado, assim, né? Saiu rápido do banho, pegou bolsa, pegou mochila, pegou tudo e já tava pronto pra ir. E eu não, eu tava muito tranquila naquele momento ali, né? Eu peguei, fui passar um café, fui fazer um pão pra eu comer. Eu coloquei o telefone em cima da mesa pra ligar pra minha irmã. Enquanto eu conversava com a minha irmã, eu dava uma pausa ali sentindo as contrações. Aí saía muita água, né? Eu coloquei só uma toalhinha aqui no meio das pernas pra não sujar toda a casa. E fiquei ali de boa, tomando meu café e conversando com a minha irmã. Depois que eu terminei meu café, eu fui tomar um banho ainda. E depois sim eu fui pro hospital. Até aí eu sentia como se fosse só umas cólicas. Todo mundo me falava que o parto, principalmente, né, parto normal, até a cesárea também, né, das mulheres que tentam e não conseguem, vem uma dor aqui atrás nas cadeiras, né, uma dor que rasga, assim, que vai abrindo. A minha mãe falava, é uma dor que abre aqui as cadeiras. Mas eu não senti isso, até aí eu tava sentindo só cólica. Eu sabia que era contração porque elas estavam espaçadas, né? Elas davam uma dor, aí passavam uns minutinhos, dava outra, e assim foi diminuindo os tempos ali de pausa de cada dor. Aí tá, fui pro hospital, cheguei, fiz o meu cadastro ali na recepção, e seguida eu já fui na mesma hora, né, que eu fiz o cadastro, já fui direto pra maternidade, que era no andar de cima. Chegando na maternidade, entreguei minha ficha, esperei uns 5 minutinhos, eu acho, aí eu já tava sentindo um pouquinho mais de dor. Aí me chamam pra consulta. Ela viu que eu tava com 2 dedos de dilatação. Aí tá, fizeram minha baixa, chamaram meu marido pegou o documento da maternidade, levou na recepção do hospital pra fazer a baixa e tudo mais, né? Enquanto isso eu fiquei sozinha. Aí eu acho que eu fiquei uns 20 minutos sozinhas, eu acho, 20 ou 30 pra dar todo esse trâmite aí dele chegar, né? Com toda a papelada da internação. Aí nesse meio tempo eu fiquei na sala de pré-parto. Pra quem não sabe, né? Pra quem não tem filho. A sala de pré-parto, o nome já diz tudo, né? É uma sala ali na maternidade mesmo que as mulheres vão pra esperar o momento certo do bebê nascer. Eu tinha tanto medo de ser maltratada no hospital, era SUS. Eu me lembro que assim, olha, eu escutei tanta coisa na minha gravidez que os médicos maltratam as mulheres que fazem fiasco, que gritam, que berram, que choram, que eu fui assim, olha, tão receosa que eu só chamei alguém quando meu filho estava nascendo. Durante a minha gestação, eu tentei estudar muito do que era o parto, o tempo de contração, o, os tipos de dor, né, que cada mulher poderia sentir. Eu vi bastante relato de parto, que isso ajuda muito pra quem tá grávida, sabe? Porque te dá ideias do que pode ou não acontecer. E eu tenho esse pensamento na minha cabeça. Eu gosto de estar preparada pra tudo. Eu quero estar preparada para um parto fácil e eu quero estar preparada pra desmaiar de dor, sabe? Então eu já me preparo pra tudo. Foi isso no meu parto, né, do meu menino de 5 anos e agora do meu outro parto também. Só que nesse foi cesárea. E aí então eu já fui preparada pra tudo. Então eu fiquei na sala de pré-parto sentindo dor, eu me concentrava muito na respiração. Eu sempre falo assim, olha, agora tem uma amiga que tá grávida, eu sempre falo pra ela, estuda sobre parto.
estuda sobre tempo de contração, estuda sobre meditação, que tu precisa saber pra te ajudar a amenizar a tua dor, sabe? Então toda vida que vinha uma dor forte, eu respirava, me concentrava, falava coisas positivas, né? Frases de afirmação na minha cabeça que me ajudaram muito, muito, muito. Eu pensava comigo, né? Eu vou conseguir, tá doendo, tá? Vai doer, mas eu vou conseguir. É normal que doa. Não seria normal se eu não sentisse nada, né? Pra mim, né? Claro, tem muitas mulheres que falam que ganham bebê e não sentem nada quase. Mas eu já tava me preparando meu psicológico pra sofrer, sabe? E aí eu fiz tudo isso, respirei bastante, meditei bastante. Meu marido falava comigo assim, e aí, como que tu tá? Como é que tá a dor? Eu mal olhava pra ele, assim, sabe? Eu só me concentrava em sentir a dor, porque eu acho importante tu sentir pra tu saber o que tá acontecendo contigo, sabe? Porque às vezes tu fica tão apavorada em algo e que tu acaba nem prestando atenção em outros sinais que o teu corpo dá, sabe? Então eu sentia muito, eu prestava muita atenção nos meus batimentos também, eu sentia se meu coração estava acelerado, se não, a minha respiração. Então eu me concentrava bastante, assim, escutar o meu pensamento, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de saber tudo o que tá acontecendo. Então eu me concentrava, eu trabalhava na minha cabeça que tava tudo certo. Eu trabalhei na minha cabeça durante a gestação e no momento do parto de que eu vou sentir dor, vai doer, vai ser horrível de dor, todo mundo falava, né? Então eu já fui preparada pra passar muita dor. Então eu já fui preparada pra tudo, dor, né? E aí eu fiquei lá, trouxeram almoço, eu não consegui almoçar, fiquei no meu cantinho lá, respirando, conversando um pouquinho com meu marido. Aí quando vê, eu senti muita dor. Desse meio tempo eu tava sentindo umas contrações, umas seguidas, né, bem atrás da outra. Até falei pro meu marido, daqui um pouquinho ele vai vir. Só que eu tinha tanto medo dos médicos serem grossos comigo que eu só chamei a médica quando realmente meu bebê tava nascendo. Então eu me lembro de estar assim, sentada assim na mesa, na mesa não, na cama, na maca. E aí eu senti que tava me apertando ali, sabe? E aí eu senti que tava meio que empurrando mesmo. Aí eu peguei e chamei meu marido, Fê, vai lá e chama a médica. Aí quando ele chamou a médica veio, aí ela pediu pra eu deitar, eu deitei, abri as pernas, assim, ela olhou e falou assim, que cabeludo! Olha lá o cabelo, então ele já tava nascendo, né? E aí eu pensei, agora vai ser a hora, né? Vai ser agora que ele vai nascer, eu toda feliz na vida. Aí ela pegou, me olhou assim, falou assim, tá, então vamos pra sala de pré-parto? E aí eu tava em pé, assim, sabe? Aí eu me levantei, com muita dor, aí eu já tava com bastante dor mesmo. Aí eu me levantei respirando, assim, olhei pra ela. Quando ela falou pra mim, vamos pra sala de pré-parto, eu olhei pra ela e falei assim, tá, mas como? Eu simplesmente não entendi, né? Não tinha entendido se ela queria que eu fosse a pé, se ela ia pegar uma cadeira de rodas, eu não entendi. Aí eu peguei e falei pra ela, como que eu vou ir? Se o guri, né, já tá ali, já tá parecendo o cabelo do guri. Aí ela pegou e falou, vamos, tu vai caminhando? Ela falou pra mim, tu vai caminhando? Dá aqui o bracinho que a gente vai. Aí ficou uma enfermeira de um lado, ela de outro, e aí eu fui com os braços assim dados pra elas, fui pra sala de parto. Todo o tempo meu marido do meu lado. Aí a gente foi, eu deitei, e aí ficou a médica, os enfermeiros ali, né? E aí começou ali o trabalho de expulsão mesmo, né? Gente, assim, olha, é um negócio muito louco, assim, porque foi o momento mais emocionante da minha vida. Foi um momento, assim, que eu tinha certeza de que eu era a única pessoa que poderia fazer aquilo, sabe? Ao mesmo momento que tu fica com medo, eu pelo menos, né, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu me sentia, assim, a mulher mais poderosa do mundo, assim, sabe? Era um momento que só eu poderia fazer aquilo e dependia de mim. Era só eu que poderia fazer aquilo pra mim. Aí eu comecei a fazer força. É uma força assim que tu não sabe de onde tu tira ânimo, tu não sabe de onde tu tira realmente coragem assim pra fazer, sabe? Porque é tanta dor que tu só pensa em fazer e terminar aquilo. Aí eu fiz assim umas 5 forças.
Na sexta, assim, a médica falou, vai que ele tá saindo, não para agora. E aí que tu fica com mais pressão ainda, porque tu tem que fazer uma força longa. Tu tem que empurrar, assim, de um... É bem como dizem, assim, que é uma força de que tu tá no banheiro e não quer sair de jeito nenhum, sabe? A única coisa, assim, que eu sentia era me queimando mesmo, assim, sabe? Era uma dor de cólica. Ao mesmo tempo que era uma dor de cólica, me queimava, sabe? E a médica também falou que como a minha bolsa estourou em casa, eu ainda caminhei, eu fiquei um tempinho, né, perdendo líquido, porque a minha bolsa estourou acho que era umas 8h30, 8h20, e ele nasceu era 10 para as 2. Então ele já nasceu meio que sem líquido, ele nasceu mais no seco, sabe? E isso foi pior ainda. Não tinha muita lubrificação para ele passar. Na sexta força ali que ela falou, vai, não para. Aí eu fiz tanta força assim, fiquei fazendo e ele nasceu. Ele nasceu e assim, eu digo pra toda mulher que tá grávida e que quer ter parto normal, assim, a dor é muita mesmo, mas assim, aproveitem, sabe? É o momento assim mais mágico da tua vida, acho que por ser o primeiro filho também. Aproveite pra mãe, né, que vai ter o bebê. Aproveita o parto, sabe? É um momento tão louco assim, tão mágico na vida de uma mulher. Eu, sinceramente, eu me senti poderosa, assim. Foi o único momento da minha vida que eu sabia que era só eu que ia fazer aquilo, né? Só que tem um problema de tudo isso. O que que acontece? O meu filho, ele nasceu pequeno, ele nasceu de 2,815, ele não nasceu grande. Só que eu sou muito pequena. E no momento dele passar, ele me rasgou. Ele me rasgou lá, né? E aí eu me lembro que a médica falou assim, deu uma lacerada. Deu uma lacerada no lábio tal, no lábio direito. Não, no lábio esquerdo. Deu uma lacerada no lábio, só que vai voltar. Não se preocupa que vai voltar. E eu tava tão atucanada, assim, eu tava fraca de dor, sabe? Eu tava fraca de tanto fazer força. E eu tava curiosa pra saber cadê o meu bebê, porque o meu marido tinha levado ele pra pesar com a médica, com a pediatra. E aí eu tava com a minha cabeça lá no meu bebê, não tava com a cabeça em mim. Aí eu me lembro que ela falou isso. E aí eu só falei pra ela, tá, não, tá tranquilo. Só que tava doendo demais, assim. Tava doendo, só que eu nem tava dando bola, né? Eu queria saber do meu filho, porque me mostraram ele rapidinho quando ele nasceu e já levaram direto. E aí tá. Aí elas me deram um lençol. Eu coloquei um lençol no meio das pernas porque tava sangrando muito e voltei pra sala de pré-parto. E fiquei lá. E aí a enfermeira falava pra mim, agora tu fica sentada, não levanta pra dar um tempo, né? Porque se tu levantar tu pode desmaiar, tudo. E eu tava nem aí, sabe? Nem parecia que eu tinha parido, assim. A única coisa que eu sentia que tava me doendo era o corte, era o corte que eu tive. Mas assim, eu tava super de boa, né? Parto normal é uma maravilha por conta disso, né? Tu ganha, nasce, se tu não tiver com um machucado, tu vai de boa, né? E aí eu tava com um lençol no meio das pernas, eu desci da cama e fiquei louca, assim, na sala ali da maternidade procurando eles. E aí eu com um lençol no meio das pernas, assim, saía procurando e a guria falava pra mim, eles estão pesando, aí tu tem que esperar, tu tem que ficar, ele tem que esperar que eles vão pesar ele. Aí eu fiz tudo isso e fui pro quarto. Tá, e depois o meu marido veio com ele, veio bem enroladinho, assim, com a roupinha que eu tinha separado, coisa mais linda de ver. Meu marido com o olho inchado de tanto chorar. E pra mim, eu tava tão anestesiada, assim, do momento do parto, que eu não chorei. Eu acho que eu fui chorar no parto, eu acho que saiu uma que eu fiquei emocionada de ver ele, assim, sabe? Porque no momento tu fica meio que anestesiada, assim, é tanta emoção, tanto hormônio ali, sabe, agindo, que eu não consegui nem chorar, assim, foi tudo muito rápido. E aí eles vieram, a gente ficou um pouquinho na sala de pré-parto, e aí nós fomos pro quarto. Aí nós fomos pro quarto e começa a briga, né? Que eu falo assim, como a mãe vai pro hospital, não só eu, né? Vários que eu conheci. Como a gente é enganada, sabe? Literalmente, assim. Porque falam que tu vai colocar o bebê no peito, ele vai sugar. Só que não é assim. Não é assim. Graças a Deus que no meu primeiro filho eu tinha leite. Como eu fiz parto normal, e o parto normal faz, né? O hormônio ali, a ocitocina, ele faz
o leite descer mais fácil. E aí o meu leite desceu muito rápido. Eu tinha leite pro meu bebê. Só que ele não sugava de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí no quarto era um horror, porque eu não conseguia sentar, eu não conseguia me deitar, eu não aguentava a dor lá de estar machucada, né? E aí tinha toda a pressão de amamentar. Aí eu pra me mexer, pra sentar era um horror. Aí eu pegava ele, colocava ele no peito. Só que aí o que que acontecia? Pro bebê sugar, ele tem que, aqui é o teu peito, ele tem que abocanhar o teu peito, pegar o teu mamilo e a tua auréola. E o meu filho, ele ficava só no biquinho, só no mamilo. Aí eu falava pro meu marido, Fê, mas ele não tá mamando. Eu não tô sentindo ele sugar, ele não tá mamando. E aí meu marido falava, será, Jaque? Que ele não sabia menos que eu, né? Ele falava, será? Aí eu peguei e falei pra ele, chama a enfermeira. Aí eu chamava a enfermeira e falava pra ela, moça, ele não tá mamando. Eu não tô sentindo ele sugar, ele não tá mamando. E aí ela pegava e falava, não, mãe, ele tá mamando sim, olha a gargantinha dele. Só que o que que acontecia? Como tava realmente saindo leite, ele tomava os pinguinhos que saía um pouquinho e ele tomava, né? Acredito que era isso, ou até o reflexo dele de tentar sugar, eu acho. E aí ele ficava nessa, no biquinho assim, e sugava. Sugava não, porque ele não sugava, né? Ele ficava no biquinho assim, fazia os movimentos com a boca. E aí eu falava pro meu marido, mas ele não tá mamando. E a enfermeira, aí eu chamei de novo a enfermeira. Chamei de novo a enfermeira e falei, moça, como que ele tá mamando se eu não tô sentindo? Eu não tô sentindo nem pressão. E eu me lembro que todo mundo falava que tu sente, né, a pressão do bebê sugando. E os vídeos que eu vi também, eu vi que o bebê realmente dava pressão no peito. E eu não sentia isso, ele só ficava no biquinho. Só que toda a vida que eu chamava a enfermeira falava pra mim que ele tava mamando. E aí eu ficava naquilo, não, eu não tenho experiência, deve ser isso, né? Eu pensava. Aí é que tá o problema de tu não confiar na tua. Na tua. Como que é o nome? Aí é que tá o problema de tu não confiar na tua intuição, né? Hoje eu vejo assim, cara, tu é mãe, tu tá sentindo que aquilo ali tá errado, é porque realmente tá errado. E aí tá. Aí ficou nessa dele tá mamando e eu achando que ele não tá. Aí, nesse meio tempo, eu sentia muita dor lá. Aí, o que que acontece? Até aí eu não tinha ido no banheiro. Aí tá. Aí fiquei nessa função dele, tentar amamentar ele, não consegui. Aí ficou tudo isso. Aí eu fui no banheiro. Até aí eu tava sentindo dor, óbvio, só que tava normal, né? Quando eu fui no banheiro, eu notei que tava muito estranho. Muito estranho, gente. Assim, olha, é até vergonhoso falar isso, sabe? Mas tô numa fase da minha vida, assim, que depois de ter 2 filhos, assim, eu não tenho mais vergonha de nada. Aí, quando eu fui no banheiro, eu notei que tinha um negócio pra fora. Eu juro, sim. Tinha o meu lábio, um pedaço da pele, desse tamanho, assim, pra fora. Bem no lábio, assim. Não era nada vindo de dentro, né? Era bem do lábio, tem a parte externa e tem os 2 lábios, né? Ali rasgou que ficou pendurada. Aí eu tomei banho, assim, foi um horror pra fazer xixi, um horror, me doía, me queimou tudo, assim. Eu cheguei a chorar pra fazer xixi. E aí eu peguei, fui pro quarto e falei, vou chamar a enfermeira. Chamei a enfermeira e falei pra enfermeira, moça, isso aqui não vai voltar. Falei pra ela, não tem como voltar. Ai, mãe, tem sim, se a médica falou que tem, é porque tem. Aí eu pedi pra chamar a médica. Só que aí já não era a minha médica que fez o meu parto, era outra, do outro plantão. Aí veio a médica, ela olhou, ela falou, não, mãe, vai voltar, mãe. Aí eu peguei e falei, doutora, como que vai voltar? Tá um pedaço de pele assim pra fora, como? Me explica. Falei pra ela. Vai voltar, a pele ela sobe. Não me lembro se foi isso que ela falou, eu sei que ela falou que ia voltar. Aí ela deu uma receita pro meu marido de Andolba, eu acho que era. Não me lembro o nome daquele spray que ela deu. E aí ela só receitou o spray dessa Andolba, acho que era. Que era um cicatrizante e ajudava pra não infeccionar. E sabão de glicerina. Toda vida que eu ia no banheiro, ia fazer um xixi, era um horror. Um horror, assim, olha, eu chegava a chorar, cara. E toda vida que eu ia fazer xixi, eu tinha que tomar banho.
Então era um saco, porque eu já tava com aquele peso da amamentação, eu já tava com aquela preocupação de amamentar, de não estar conseguindo amamentar, e ainda era uma dor que insuportável, que me queimava. E aí, dependendo do jeito que eu sentava, repuxava aquilo lá, eu tinha que ficar com a perna aberta. Às vezes a fralda que eu usei grudava. Foi um horror, um horror, um horror, um horror. Aí tá. Aí nós ficamos 3 dias no hospital. Foi bem na época do Covid. Não teve visita. Eu também nem ia gostar que eu tivesse visita, sabe? Era só o meu marido lá e tava ótimo. Então, ele me ajudou em tudo, né? Ele sempre me ajudou. Ele me ajudava em amamentar ele também. Aí eu tentava apertar o peito, assim, pra sair o leite. E ele botava a boquinha dele. Ele me ajudou em tudo, né? Então, se tu tá passando por um parto, tomara que tu tenha um cara que te ajude, sabe? Ou não um cara, né? Não necessariamente um homem, teu marido, tua mulher, tua esposa, tua mãe, tua sogra, o teu companheiro, a tua parceria que tá ali, ela precisa te ajudar, sabe? Porque facilita muito. E aí eu fiquei nessas, aí eu fiquei no hospital uns 3 dias. E aí depois disso a gente foi pra casa. Aí a gente foi pra casa, foi muito, muito louco ir pra casa, né? Porque quando tu tá grávida, tu pensa assim, ai, nossa, vai ser tão bom, vai ser a minha vida como bebê. Só que não é isso. Tu deixa de ter a tua vida, sabe? Tu deixa de ter a tua rotina. Eu imaginava na minha cabeça, porque como foi na época do Covid, eu e meu marido, a gente não tava trabalhando. A gente tava em casa. Então eu pensava, nossa, vai ser tão bom ter ele aqui pequenininho. A gente vai acordar de manhã, vai tomar café. Eu e meu marido, a gente sempre acordou, tomou café, conversou, né? Tomava chimarrão, sempre toma chimarrão junto, faz tudo junto quando tá em casa. E aí eu pensava, nossa, vai ser tão bom, né? Aquele pitoquinho, aquele pequenininho aqui com nós. Aí a gente foi pra casa. Aí a gente foi pra casa e eu vi que é outra ilusão de uma mãe, né? Outra ilusão de uma grávida, porque é totalmente diferente. Tu não tem mais o teu horário, tu não tem mais a tua rotina que tu tinha. Tu começa a viver a tua vida em prol do bebê. Então tu faz as tuas coisas no tempo do bebê. O teu apego com o teu marido não é o mesmo. Não vai ser igual, principalmente no pós-parto, porque tu tá dolorida, tu tá ferrada ali com o bebê recém-nascido sem dormir. Aí é que tu não vai ter mesmo. E aí nós fomos pra casa e eu vi que é totalmente diferente, sabe? A sensação de tu ter um filho, a sensação a sensação de tu pegar aquele pitoquinho assim no teu colo é totalmente diferente do que o que eu pensava. Porque eu imaginava que ele ia nascer, eu ia pegar no colo, eu já ia me sentir mãe. Eu ia fazer coisas de mãe, eu ia ter a tranquilidade de uma mãe, eu achava que ia ser tudo muito fácil. Só que não é, né? Imagina. Parece que até o amor, a ideia de amor que a gente tem de um bebê com uma mãe, né? Uma recém-parida é diferente, pelo menos pra mim foi diferente. Eu me lembro que eu peguei ele assim, era muito louco, porque eu sabia que ele era meu, eu sabia que eu que tinha parido ele, né? Sabia que ele era meu filho, só que ao mesmo tempo é uma coisa nova pra ti. Eu imaginava que eu ia pegar ele no colo, eu já ia estar morrendo de amores. E aí eu me sentia culpada por aquilo, porque eu olhava ele e eu pensava, ai, cara, ele é meu, sabe? Eu pensava, não tinha caído minha ficha que ele era meu filho. E eu imaginava que ele ia nascer e eu já ia me considerar mãe desde o primeiro momento, né? Ter aquele sentimento de mãe. Só que parece que não cai tua ficha na hora. A minha ficha foi cair no outro dia. Em casa eu olhava assim, pegava ele e pensava, cara, ele é meu. Ele é meu filho, eu pensava. Só que eu não tava sentindo aquilo, sabe? Aí no outro dia, assim, que foi cair minha ficha, assim, que acho que baixou os hormônios, sei lá. Que aí eu senti que realmente era tudo que eu queria, assim, sabe? Eu sentia, assim, que eu pegava ele no colo e era tudo que eu precisava. É até louco pensar nisso, né? Mas aí eu peguei ele, assim, eu vi que ele era tudo que eu precisava na vida, assim. Ele não foi planejado. Então,
não foi um susto, porque eu e meu marido, a gente já estava juntos há um bom tempo, né? Então não foi algo, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer grávida? Não, a gente já estava estável, a gente já estava há anos juntos. Então foi mais tranquilo, mas ele não foi planejado. Mas quando eu peguei ele no colo, assim, em casa, que tinha caído minha ficha, que era ele, sabe? Que era ele que tava na minha barriga. Que era ele que passou 9 meses comigo, né? Cara, o que eu senti, assim, é que tudo que eu precisava na vida tava no meu colo. E é realmente isso, sabe? Depois que tu tem filho, tu vê, assim, que tu pode estar sem dinheiro, tu pode estar... Tu pode brigar com teu marido, tu pode brigar, discutir com teu pai, com a tua mãe, assim. Mas tu pensa que se o teu filho tá bem de saúde e tu tá com ele, é tudo que te interessa, sabe? É o teu mundo realmente no teu colo. E aí que começou a cair minha ficha, que eu tinha virado mãe, que eu tinha uma vida pra cuidar, que eu não ia ter mais a vida que eu tinha antes. Aí ao mesmo tempo já te bate uma pressãozinha, né? Isso aqui é um sentimento tão bom, é um sentimento tão puro, assim, é um sentimento tão louco que eu nem pensei em mim, sabe? Parece que tu anula a tua pessoa. Tu te anula pra viver em prol do bebê. Aí em casa continuou com o mesmo problema de amamentação, então eu me sentia muito mal, muito mal, porque ao mesmo tempo que eu desconfiava que tinha alguma coisa de errado, eu não tinha feito nada, sabe? Então eu tentava amamentar ele, tentava, até que chegou um dia que eu não consegui. Mas isso aí eu vou trazer em outro vídeo também pra dar o meu relato de amamentação também, até pra alertar algumas mães, sabe? Que o que aconteceu com meu filho foi bem preocupante, assim. Foi um horror. Mas isso eu trago em outro vídeo. E aí era muito louco o sentimento que eu sentia, porque era sentimento de amor, era sentimento de dor, porque eu tava rasgada. Era um sentimento, assim, de tá flutuando, assim, sabe? Eu só queria sentir o cheirinho dele. Eu tenho foto ainda, que eu pretendo guardar aquelas fotos, assim, pretendo estar velhinha e ver aquelas fotos, sabe? Eu dormia, eu tinha tanto medo de dormir e não escutar ele. Sei lá, eu tinha medo dele não respirar, medo dele se engasgar com leite. Que eu dormia, o pouco que eu dormia com o rosto colado nele, assim. Colado. Escutando a respiração dele. Se eu não escutasse ele respirar, eu não conseguia dormir. Não conseguia. O parto foi tranquilo, assim, tirando a parte que eu fiquei machucada, né? Mas foi tudo muito diferente do que eu imaginei, sabe? Eu imaginava que eu ia sair do hospital me sentindo mãe. Que eu ia sair de lá apaixonada por ele, sabe? E aí eu pensava, será que tem algum problema comigo? Será que eu tô com depressão pós-parto? E isso é coisa da minha cabeça, porque imagina, no mesmo dia de ir pra casa eu já pensava isso. Aí eu pensava muita coisa, assim, sabe? Eu pensava, será que eu tô errada, sabe? Eu pensava, cara, será que não era pra eu estar amando ele? Eu pensava pra mim, será que não era pra eu estar apaixonada por ele já? Isso lá no hospital. Só que é tanta coisa, tanto sentimento que vem na tua cabeça e tanta coisa nova que tu não sabe de nada daquilo ali, que tu nem deu tempo da tua ficha cair, sabe? E foi isso que aconteceu comigo, eu não tinha dado tempo da minha ficha cair. Então eu queria sentir coisas que eu nem tinha raciocinado ainda, que o meu corpo nem tinha processado o que estava acontecendo. Caiu minha ficha que eu tinha virado mãe. Então é isso. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, muito longo isso. Primeira vez que eu falo sobre o meu problema que eu tive, que me causou muito problema depois. Eu até fiz cirurgia pra arrumar, né? Hoje tá tudo ótimo, graças a Deus, porque isso me acompanhou por 2 anos. Então eu digo que o meu pós-parto do parto normal foi pior do que o parto de cesárea. Porque o que acontece? O parto cesárea é muita dor. Muita dor. Só que a dor que tu sente é por uma semana. Uma semana tu tá morrendo de dor. Só que o meu parto normal, eu tive problemas por 2 anos. Por mais que não seja problema de dor
foi um problema que me acompanhou por 2 anos. Porque como tinha acontecido tudo aquilo comigo, né? A minha autoestima não era a mesma. Eu não conseguia ter uma relação normal com meu marido. Eu não gostava dele me olhar. E ele falava pra mim, para com essa frescura, sabe? Daqui um pouquinho tu arruma, tá de boa, não fica noiada com isso, para de pensar nisso. E eu não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Então me afetou em várias partes da minha vida. Só que isso durou 2 anos, gente, porque levou 2 anos pra eu fazer a minha cirurgia. E o parto cesárea não, o parto cesárea é muito pior de dor, só que ele dura uma semana. Então, todo mundo fala, né, que o parto normal é melhor. Em partes, pra mim o momento do parto foi super, né, foi maravilhoso, assim. Mas o pós-parto foi horrível, porque eu fiquei machucada, eu fiquei com problemas de autoestima também. E durou bastante tempo, né? E isso que me deixou mal. Mas fica o relato pra vocês já terem uma ideia, né? Do que pode acontecer, do que não. De tu, como mãe, confia na tua intuição. Por favor, confia na tua intuição. Não vai por médicos, não vai por sogra, não vai por mãe. Se o teu corpo, se tu acha que tem alguma coisa de errado, confia no teu sentimento, sabe? Porque depois acontece algo pior, que foi quase o que aconteceu com meu filho, por conta da amamentação. Tu vai se sentir culpada pelo resto da tua vida, sabe? E eu me sinto muito, muito culpada. Eu olho umas fotinhas dele, ele tava bem amarelinho, né? Porque ele não tava mamando. Aí me dá uma dor, assim, sabe? Me dá uma pena dele. Claro que não é pra eu me sentir culpada, né? Mas a frase mais verdadeira da maternidade é aquela: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque tudo tu se sente culpada. E aí eu vejo aquelas fotinhas dele amarelinho, né? Com icterícia que ele teve, porque não tava mamando. E aí eu olho aquelas fotinhas dele, me dá uma peninha dele, assim, sabe? Me dá uma peninha. Aí eu fico pensando, cara, por que que eu não me escutei? Por que que eu não confiei, sabe, no que eu tava sentindo? Mas graças a Deus passou. A gente levou um susto muito forte por conta dele não estar mamando, que tem mais assunto para outro vídeo ainda. E graças a Deus ele ficou bem, ficou ótimo. Hoje ele tá com 5 anos. É perfeito demais, Ele é a luz, assim. Ele é a luz na nossa vida, assim. A primeira, né? Agora a gente tem outro. Então é isso. Vou aproveitar pra pedir pra tu me seguir aqui no canal. Tô iniciando agora, então é tudo muito novo, muito louco pra mim gravar. Só que eu sempre gostei de falar de maternidade. Amo falar de maternidade. Amo falar, amo trocar ideia, amo explicar coisas, amo falar de amamentação. Estudo muito de amamentação hoje, né? Com meu segundo filho, foi tudo perfeito, tudo diferente. Então eu pretendo trazer mais conteúdo aqui que possa te ajudar, possa te alertar de algumas coisas também. De bebê, criança, pós-parto, amamentação. E é isso.